Então vamos lá. Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso de profecias reconhecidas pela Santa Igreja, está na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Um manual do que está acontecendo e vai acontecer. E coisas até que já aconteceram. Preste atenção nisso aqui, olha. Nós vamos continuar na página 195, que é profecia, revelação, visões que a beata Ana Catarina Emmerich teve. Veja esse trecho de hoje. Então eu vi que tudo que pertencia ao protestantismo estava gradualmente ganhando supremacia e a religião católica caiu numa completa decadência. A maioria dos sacerdotes era atraída pelas sedutoras, mas falsas doutrinas dos jovens professores, e todos eles contribuíam para o trabalho de destruição. Naqueles dias a fé cairá em níveis muito baixos e será preservada somente em alguns lugares, em algumas poucas casas de lavradores e em algumas poucas famílias que Deus protegeu dos desastres e guerras. Então é assim, né? Uma profecia que pega o que já aconteceu, o que está acontecendo e direto para o que vai acontecer, né? Vamos lá? Então eu vi que tudo que pertencia ao protestantismo estava gradualmente ganhando supremacia. Então, queira ou não, gostem ou não, a origem desse pessoal que se diz aí evangélico está ligado a Martinho Lutero. Né? Das assim, se a gente for fazer um estudo aí, nós vamos ver que se originam justamente aí da dissidência dele lá atrás, no século XVI, e ali quando ele ainda era vivo teve dissidências, e dissidência da indissidência, o que começou na divisão vai terminar na divisão, tudo muito dividido, cada vez mais dividido, essas antigas aí, mais tradicionais, vamos dizer assim, né, igrejas aí cristãs, né, se dizem cristãs, mas essas seitas evangélicas, você vê que já tem ministérios diferentes, às vezes na mesma cidade, você tem a mesma igreja com um nome que muda só um pouquinho, uma coisa assim, quanto maior a cidade, mais você vê isso, uma coisa assim de divisão, divisão, divisão e mais divisão, né? E o que começou na divisão vai terminar dividido, continua dividido e assim vai, eles vão em frente. E vão assim falando, muitas dessas seitas, são seitas, não são uma religião, muitas dessas seitas, segundo a parte assim técnica, a nomenclatura técnica do que é religião e o que é seita, porque eles não têm todos o mesmo culto, a mesma teologia, a mesma doutrina, é meio, cada um faz o que quer, né? Cada um acha que é tal coisa e faz. Diferente da gente aqui, que, bom, gente, nós continuamos seguindo a sã doutrina da Santa Igreja e fazemos só aquilo que a Igreja permite aos leigos que façam. A gente não inventa nada aqui porque o Senhor não deixa. Então o que nós estamos fazendo aqui, bom, é completamente comum. E já era comum mesmo na época do Papa Bento XVI, porque nas comunidades rurais ou comunidades de bairro mais distantes, quando a paróquia tem muita comunidade, o padre, naquela época, né, vamos falar hoje em dia, entre aspas, não consegue ir nas comunidades todas. Então ele vai uma vez por mês. E aí quem é que toca o barco para frente? Já são os leigos. É a ministra da Eucaristia lá, o coordenador da comunidade, alguém está tocando o barco para frente. A gente viu muito isso em vários lugares onde já moramos, então não é nada assim muito diferente, ao contrário. Tá certo? Não tem nada. Nós já vimos, inclusive, missa naquele tempo, né? Ser celebrada por diácono. A gente estranhou, que foi a primeira vez que a gente viu, não tinha assim consagração, não tinha nada. E era diácono, porque o diácono não consagra, só o padre que consagra, os verdadeiros, né? Hoje em dia está complicado, mas até o Papa Bento XVI, né, tinha consagração, você sabe disso. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. Quem não está, a igreja passou por um cisma em 2013, uma renúncia forçada do Papa Bento XVI, quem chegou mais cedo aí, ou seja, chegou meio por agora, ou faz pouco tempo, e como deu o cisma, eles colocaram o Papa Bento XVI para fora e colocaram Jorge Mário Bergoglio vulgo Francisco no lugar do Papa Bento XVI. E com isso, eles foram todos excomungados, porque aderiram ao falso Papa e deixaram de lado, traíram o verdadeiro Papa. E pela lei do direito canônico, que é o direito que rege a nossa igreja, então lá está que quando isso acontece, são excomungados. Estão fora da igreja.
Não podiam nem entrar no prédio da igreja, nem para ser coroinha, nem para ser faxineiro, nada. Pode nem pisar no solo da igreja, que é solo sagrado. Daí vai ver por isso que em 2009 eles consagraram tudo a Mãe Terra, Pachamama, e os deuses dos pagãos são demônios. Explicaria muita coisa, né? 2019 foi o que eu disse. 2019 veio por isso que eles lá no sino da Amazônia consagraram tudo a Mãe Terra, Pachamama, deuses pagãos, e os deuses dos pagãos são demônios. Aí vê isso, teria muito sentido até, se você for parar para pensar, né? Porque estava incomodando a igreja continuar aí sendo solo sagrado, solo consagrado a Deus, então vamos desconsagrar e vamos já jogar pro diabão de uma vez, né? Então, o protestantismo, ele tem assim uma força tão grande que ele, inclusive, ele tem frutos dentro da própria igreja católica, né? A renovação carismática é um fruto do protestantismo. A renovação carismática nasce no protestantismo. E então esse movimento é trazido, importado, claro, conta o nome lá, né? Mas é trazido, importado para a igreja católica. Por isso que às vezes você passa determinadas denominações, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, você passa determinadas seitas aí, né, dessas igrejas que se dizem evangélicas, e o pessoal tá lá com música gritando, berrando, mão pro alto, não sei o quê, e você fala assim, eu já vi isso na televisão em algum lugar, nós parece que será que é aqui renovação carismática? Porque na verdade vem disso. No começo, quando eu não sabia de nada como agora eu sei, eu achava isso a maior besteira e achava que não tinha nada a ver. Até que eu vi um padre, entre aspas, da própria renovação, alguém perguntando para ele justamente a respeito disso, e ele muito tranquilamente, um dos fundadores aí, ele disse, realmente é isso mesmo, vem do protestantismo mesmo. Tá? É padre conhecido de vocês, famosinho. Além disso, você vê que o Marcelo Rossi lá, quantas músicas ele não pegou, que foi assim um escândalo aí, dos evangélicos, gravou e fez aquele sucesso todo. Qual o problema? Né? E aí os evangélicos começaram a mangar aí, né, a simplesmente tripudiar em cima dos católicos na internet, dizendo que os católicos não tinham mais unção do Espírito Santo, por isso ficavam pegando as músicas deles. Que bonito, né? Coisa linda, né? Tem que escutar isso aí, né? Tem que ler essas porcarias no foice lixo da vida, né? Então você vê que isso entrou. Eu sei de padre em Taubaté que disse exatamente isso na comunidade, reunião lá dos coordenadores, dizendo exatamente isso, que a renovação não passava de um bando de protestante. E isso lá atrás, muito lá, nossa, essa conversa tem uns mais de 20 anos, né? E a gente nem achou que ele estava exagerando, até radical, o padre radical, não tem nada a ver isso, tem a ver? Tem tudo a ver. Tá? Muito bom. E a religião católica caiu numa completa decadência, não é isso que nós estamos vendo? Decadência da igreja nas mãos aí dos falsos padres, do falso clero. A falsa igreja, a igreja política toma o poder, a igreja dos excomungados. Eles tomam o poder, tomam dinheiro, tomam os prédios e começam a falir. Uns tempos atrás, quando nós doamos aqui as imagens pesadas que tinha aqui, né, bem pesadas, estamos colocando tudo quadro no lugar, estamos aí tentando colocar também imagens que sejam assim de resina, que é mais leve, né? Apesar que nem sempre a imagem de gesso é pesada, a imagem de São José é gesso, mas não é pesada, ela é oca por dentro, então ela é leve. A imagem de Nossa Senhora de Fátima é pesada, ela é maciça. Essa imagem aqui é pesada. Então a gente estava doando aqui, por causa do problema que a professora Melene teve aí, que não pode, ela que montava o altar não pode ficar carregando peso, e eu como é que abaixo lá embaixo com o joelho, virou o joelho, vai eu, a imagem tudo pro chão, e ainda carrega o resto da estante, da prateleira em cima, né? Então justamente nós estávamos doando aí as imagens, o pessoal aqui de perto, né? Coloquei na internet o pessoal daqui próximo, e para você não dá para mandar, que fica tão caro no correio que nem vale a pena. E aí, então, o que aconteceu foi que eu comentei com uma pessoa que estava aqui, justamente questão que as igrejas estavam fechando, tal, e ela falou, realmente, o povo não quer mais saber de ir para a igreja, cada vez tem menos gente. Isso com toda a mudança de padres que teve aqui na região, né, porque a cada 6 anos eles mudam, né, e o pessoal chegou simpático, sorridente, acolhendo todo mundo, tudo bem com vocês, né, mas parece que não foi o suficiente.
Então a decadência é total. E eles têm que segurar a onda aí, porque se eles não segurarem a onda, o que eles têm para apresentar para o anticristo? Se não tiver nada para apresentar para o anticristo dá-lhes um chute nos fundilhos e adeus, né? A maioria dos sacerdotes era atraída pelas sedutoras, mas falsas doutrinas dos jovens professores, e todos eles contribuíam para o trabalho de destruição. Essa foi a invasão que teve na igreja, primeiro com os bispos. Você talvez não saiba disso, os seminários, sabe, só entra no seminário para ser seminarista e talvez padre no final. Para isso, o jovem tem que ser primeiro ali participante de uma paróquia, ele vai conversar com o padre vai sondar, vai observar, vai ver, vai refletir. Se ele realmente achar que isso tem possibilidade, ele apresenta o jovem para o bispo, e o entrevista, etc., tem todo um trâmite, e depois disso, então, o jovem aí, se tudo der certo, ele é indicado para entrar no seminário. Quem é o reitor, tipo o diretor do seminário? É um outro padre, que foi designado pelo bispo. Então você percebe por que os comunistas tinham que invadir a igreja e os maçons pelos bispos, né? Eles não podiam invadir por padre, se invadisse por padre, o bispo punha para fora. Mas se eles invadiam com os bispos, como eles fizeram desde o século XIX, ficava mais fácil. E aí então começou assim um movimento. Quando eu comecei a denunciar aqui, né, aí há uns 6 anos atrás, a questão dos seminários, vários seminaristas que eu tenho documentado, vários seminaristas, ex-seminaristas na TV Nossa de Fátima, dizendo que foram expulsos porque tinham vocação. Ficou um monte de gente que não tinha, com uma série de problemas comportamentais que eu não vou comentar quais são, assim, terríveis, que não daria para eles serem padres mesmo. No entanto, ficaram, e quem tinha vocação foi chutado para fora. Isso porque, é claro, acima deles tem um diretor, o reitor do seminário, que foi colocado lá pelo bispo justamente para não deixar quem tem vocação prosperar lá dentro, é óbvio. Tá? Então, isso quer dizer que os professores também dessas faculdades, via de regra de teologia, são ligados à igreja. E então, gente, bom, o círculo se fecha, né? Um círculo vicioso fechado. Não tem como escapar. Eu tenho um conhecido que é diácono, ou era, né? Hoje eu posso falar entre aspas, infelizmente para ele, mas não adianta falar que ele não quer ouvir. E esse rapaz lá de Taubaté, e esse rapaz, né, infelizmente, né, continua achando aí que a vida é doce, ou sei lá, faz de conta que é, né, não sei. E esse rapaz, ele começou a fazer faculdade de teologia, teve uma discussão com o professor lá que estava ensinando errado. Aí ele saiu da faculdade, chegou naquela época, isso também tem uns 30 anos essa conversa, chegou naquela época, uns 25, 30 anos, chegou naquela época e falou para o padre, que era o responsável lá que tinha indicado. Ele falou: bom, eu não vou fazer mais faculdade, se o senhor achar que eu não posso ser então diácono, o senhor pode falar, porque eu lá não vou mais, porque está ensinando isso errado. E aí então, bom, acabaram concordando com ele lá e ordenaram ele diácono, estavam precisando, né, gente para trabalhar, né. Então vamos lá, e ele era de confiança, pelo menos isso, né? Naqueles dias a fé cairá em níveis muito baixos. Não é isso? As pessoas não têm mais fé, elas não acreditam, elas não querem obedecer à Santa Igreja, elas não amam a Deus, não amam Jesus, não amam a Santa Igreja, não os verdadeiros, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, a verdadeira Igreja, isso não. Só o falso, esse arquétipo terrível, horroroso que fizeram na cabeça das pessoas, tudo pode, tudo convém. Gente mais velha, o que mais me dói, gente, se fosse a gente ver garotada de 15, 20, 25 anos, moçadinha, né? Gente que chegou agora e falou: bom, são filhos da teologia da condenação e da vulgo teologia da libertação. O que a gente pode esperar, né? Coitados. Mas o problema é que são velhos, são pessoas velhas, são pessoas da nossa idade para mais, que pegaram a igreja como ela era lá atrás e estão achando tudo ilegal, guri, porque é o seguinte, agora tudo pode, tudo convém, antes não podia nada. E nós ouvimos isso, tá? Nós ouvimos isso, estou chutando não. Gente falando para a professora Milene, uma senhora já, falando aqui em São Lourenço, isso aí, professora Milene. Agora está muito legal, antes não podia nada, agora pode tudo. Você não desconfiou de nada? Porque a igreja não muda, Deus não muda, a igreja não muda. Se mudou, não é mais a nossa igreja. A igreja se modernizou,
Tá uma beleza agora da gente participar, não é mesmo? Não, então, tá uma tristeza, tá um horror, você não tem nem noção. Naqueles dias a fé cairá em níveis muito baixos e será preservada somente em alguns lugares. Onde? Em algumas poucas casas de lavradores, em algumas poucas famílias. Tá? Igreja doméstica. Aí a Beata Ana Catarina Médici vai falar outras vezes da igreja doméstica, tá? Essa aqui não é a primeira vez, também não é a última. Ela vai falar outras vezes, ela já falou aqui atrás, tem outra profecia dela falando. Enfim, ela vai falar várias vezes da igreja doméstica. Eu tenho até vontade de pegar as profecias dela, do livro dela, e traduzir só as profecias pra gente. Tirar a parte biográfica, a perseguição que ela teve lá de bispo, e pegar só a parte realmente das profecias, pra gente estudar aqui um dia um livro só dela. Quem sabe a gente consegue, né? Quem sabe? A graça de Deus. Ela fala várias vezes da igreja doméstica. I'm here, você também pode falar, estou aqui, presente. Nós, presente. Paróquia Sagrada Face de Tours, Família Sagrada Face. Eu vou de novo para ler até o final. Será preservada somente em alguns lugares, em algumas poucas casas de lavradores e em algumas poucas famílias que Deus protegeu dos desastres e guerras. Agora ela já chegou na Terceira Guerra Mundial, ela já chegou na Grande Tribulação, então essa igreja falsa fecha, ela é destruída, tá certo? E nós estamos aí na Grande Tribulação, desastre, guerras, desastres, desastres é justamente aí que o Senhor vai mandar sobre a terra. Daí as igrejas são todas absorvidas pelo anticristo, eles acham que eles vão ficar no comando, coitados, o demônio não divide poder com ninguém, o filho dele também não. Eles concentram neles, eles não dividem com ninguém. E simplesmente não tem democracia aí no inferno, nunca teve. Sempre foi uma ditadura. E aí simplesmente é isso, absorve todo mundo, quem achar que não tá bom o esquema, tchau, até logo. E simplesmente vai ser todo mundo adorador do anticristo e da besta, surgiu uma nova religião mundial. Absorveu todas as igrejas aí em torno da seita do anticristo. Certo? E isso aqui está falando então de poucos lugares que vai sobrar a fé, que Deus protegeu, lugares que Deus protegeu dos desastres e guerras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em poucas linhas, o que está acontecendo desde o século XIX até o nosso século XXI. 2 séculos de história em aqui meia dúzia de linhas de profecia. Uma visão geral e panorâmica, ela vai falar mais depois a respeito, com mais detalhe, mas uma visão geral e panorâmica. Bem-vindo à igreja do fim dos tempos, do fim do mundo, a Paróquia Sagrada Face de Tours, que foi o Senhor que criou, Ele mesmo criou, foram as mãos santas do Senhor que criaram a paróquia. Foi o Senhor que chamou cada um de nós para fazer parte da paróquia, para ser igreja doméstica, para levar a igreja à frente nas nossas casas, a fé nas nossas casas e no nosso coração, nos altares das igrejas domésticas, mas sobretudo no nosso coração até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você não achava que ia ser assim como você achava? Fala para mim que 10 anos atrás você tinha algum palpite, de nunca teve um para falar assim, eu achava, há 20 anos atrás, sabe, coitado de nós, 20 anos atrás, a gente nem desconfiava que iam fazer tudo o que fizeram. Eles já estavam fazendo, mas a gente não sabia. 30 anos, 40 anos atrás, 70 anos atrás, você sabia disso? 80? Né? Eu também não sabia.